Em João, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 21, é narrada a história do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era membro do Sinédrio, era um dos príncipes dos fariseus. O fariseu era um dos grupos, uma das facções do judaísmo. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, entre outros grupos. E os fariseus eram uma dessas facções. Inclusive a palavra fariseu, traduzida para o português, quer dizer separados, eram separatistas. Eram pessoas profundos conhecedores da Bíblia. Sabiam de cor e salteado. No entanto, tinham uma visão de um Deus bem distante. Achavam que precisavam fazer tantas coisas para se aproximar e agradar a Deus. Achavam que a salvação se dava pelos seus esforços. Por isso, eram ávidos em se esforçar e também julgar aqueles que não conseguiam andar naqueles princípios que eles pregavam. E foi esse homem, Nicodemos, ter com Jesus à noite. Foi à noite, porque ele tinha vergonha, porque ele era um príncipe fariseu proeminente entre os judeus. E ele não queria que as pessoas soubessem que ele foi ter com um rabino, um Jesus, que não tinha ligação com esses sistemas religiosos. Era um homem simples. Mas o Senhor Jesus não fez nenhuma questão de recebê-lo. Pelo contrário, o recebeu com muito amor, como ele sempre faz, com cada ser humano que o procura, com cada ser humano que desperta para o amor que ele oferece. E indo lá, ele chegou e disse: Mestre, Nicodemos disse, Mestre, sei que o Senhor veio da parte do Pai, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos havia ouvido falar de Jesus e visto algumas pessoas que experimentaram os milagres de Jesus. E ele ficou impactado com aquilo. E ele foi ter com Jesus, ele queria saber de Jesus. E Jesus, naquele diálogo, que vai do versículo 1 até o versículo 21, do 3º capítulo de João, ele diz: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois ele retruca dizendo: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Sim, Jesus começou contrastando a religiosidade farisaica de Nicodemos, de salvação pelas obras, pelos seus esforços, com o Evangelho Salvador, as boas novas que Jesus veio trazer para nós, da transformação, do nascer de novo, que somente Deus pode produzir no ser humano, mediante a fé em Jesus Cristo. Sim. E aí, naquele diálogo, Nicodemos fica meio perdido, porque Jesus está falando de coisas espirituais, e Nicodemos está ali no terreno rasteiro do natural. Mas como é que pode nascer um homem sendo velho? Tem que voltar para a barriga de sua mãe. E Nicodemos, e Jesus retruca: Nicodemos, olha, Nicodemos, assim como o vento vem do Oriente para o Ocidente, você não sabe para onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. O Espírito Santo transforma de forma sobrenatural. É algo sobrenatural, simples, mas sobrenatural. É uma transformação que só Deus pode produzir na vida de uma pessoa. Uma transformação que leva a pessoa a ter consciência dos seus pecados, leva a pessoa a entregar-se a Jesus e deixar que Ele o ame, o proteja, o transforme. Porque só quem pode transformar o homem é Deus. Não são nossas censuras, nosso dedo apontado que vai transformar as pessoas e fazê-las melhor do que elas são. Só quem pode transformar é Deus. Só Ele. Mediante Jesus. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 7. Para nos mostrar que o único caminho da salvação está em Jesus. Não é por força, nem por violência. É assim que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Sim, é assim a transformação, o nascer de novo, é operado no nosso coração. De forma simples. Assim como o vento vem de um lado para outro, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. E Jesus, continuando naquele diálogo, ele diz: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem será levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus refere-se a um episódio do Velho Testamento, no livro de Números, onde os hebreus, os judeus, os israelitas, murmurando, reclamando de tudo, mesmo sendo conduzidos por Deus no meio do deserto, tendo água e comida,
e uma sombra, uma nuvem que os cobria e os protegia do sol. Aqueles murmuradores, que não somos melhores do que eles, né? Eles foram acometidos de uma porção de serpentes que surgiram e começaram a mordê-los, e muitos morreram. E aí Deus disse: faça uma serpente de bronze e coloque aí, Moisés, aqueles que olharem para essa serpente serão salvos instantaneamente. E Moisés fez aquela serpente de bronze, e as pessoas que olhavam para aquela serpente, elas eram realmente curadas instantaneamente das mordiduras das serpentes. E Jesus disse: assim como aquela serpente, eu também serei levantado, como ele foi levantado na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E no versículo 16 tem a pérola do capítulo e de toda a Bíblia, onde Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu Jesus, para que, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna. Sim, Jesus é a única salvação. Nicodemos não foi mais o mesmo depois daquele encontro com Jesus. No capítulo 19 de João, diz que Nicodemos estava entre aqueles que, quando Jesus morreu, resgataram o corpo de Jesus para enterrar. Ele foi transformado. Ele deixou o farisaísmo para seguir Jesus. Jesus é tudo que eu e você precisamos. É desse encontro com Ele, que Ele com tanto carinho quer ter comigo e com você. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e abrir o nosso coração e receber Jesus como nosso Salvador. Só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele transforma. E lembre-se, por mais escuro que pareça, há sempre hoje no caminho Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe.